Olá pessoal, eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga, e estava aqui dando uma volta quando de repente eu recebo a informação aí, que eu sempre acompanho, né, sobre a pandemia no Brasil. E aí eu vim caminhando e pensando numa reflexão relacionada à rede. Você já parou para pensar quais são suas redes de apoio? E que também você faz parte da rede de apoio de alguém? Porque por mais que a gente tenha uma educação que na pós-modernidade foi muito individualista, é importante a gente refletir que por mais que nós tenhamos tido esta herança, é algo que não é real, né? Por que eu digo individualista? Porque somos incentivados desde pequeno, primeiro, a competição e não a colaboração. Segundo, é só a gente perceber a educação corporativa, a educação nas escolas, né? Que embora tenha um movimento que tente fazer o esforço ao contrário, mas está sempre colocando o indivíduo como de que se você quiser resultados, você tem que correr atrás para lográ-los, né? Para consegui-los. Isso depende única e exclusivamente de você. Esse é o discurso que a gente vem ouvindo há muito tempo e que, se a gente for pensar, na realidade não é real. Para você estar onde está e ter conseguido o que você conseguiu até agora, existe uma rede de apoio que pode ter te ajudado ou que pode ter te colocado muitos obstáculos, desde o contexto de onde você foi inserido desde que nasceu, né? A qualidade de saúde mental desse contexto que você foi inserido, das crenças, dos comportamentos, daquilo que foi, dos princípios morais. Então isso é uma construção. Quando a gente pensa no individualismo, a construção, um exemplo clássico disso é a meritocracia, que não considera todos esses contextos, né? Outro exemplo que ainda continua hoje nos dias atuais, principalmente nas redes sociais, é 10 maneiras de você obter o sucesso. Tudo que vai incentivando está sempre relacionado ao eu, ou você, e não a nós, não a um grupo. Isso é uma característica que começou a acontecer na pós-modernidade também, com o boom aí das redes sociais e de uma educação ainda não voltada para esse todo. Então é algo para a gente refletir. Você, para estar onde está, nós somos interdependentes e precisamos da nossa rede de apoio. Isso é algo que é importante a gente refletir, tá? Por quê? Porque senão nós criamos a noção de que tudo que está acontecendo só está relacionado a algumas pessoas e não ao todo. Relacionado à pandemia, um exemplo simples. Hoje, as pessoas sendo obrigadas a ficar em casa devido às consequências da pandemia, começaram a perceber que nessa rede de apoio existiam pais, mães, amigos, educadores que estavam com seus filhos, cuidando da sua família para que eles pudessem trabalhar e obter esses resultados que ele gostaria. Então nós começamos a perceber qual é a nossa rede de apoio. Tanto que muitos pais, avós, só eram lembrados no momento em que eram lembrados como ponto de apoio. E não, na verdade, com o cuidado que todo vínculo requer, não é? Se a gente for parar para pensar e refletir sobre isso, a atenção, porque os pais e os avós estão nesse grupo de pessoas de risco, nós começamos a valorizar mais e olhar mais para essa rede de apoio, para perceber e sentir quais são as pessoas importantes nessa rede de apoio. Então, quando eu não tenho professor, eu começo a valorizar essa rede de apoio. A falta, de alguma maneira, fez com que a gente refletisse quais são realmente as nossas redes de apoio. E também, se a gente for pensar na questão do nós e não de maneira individualista, de que eu faço parte da rede de apoio de alguém. De que para outro caminhar, ele também precisa de uma rede de apoio, né? Enquanto algumas pessoas saem fora para trabalhar, outras ficam em casa cuidando da casa. Ou os dois saem, depois os dois voltam. Mas se eles têm filhos, esses filhos ficam ao cuidado de algumas pessoas. Então nós começamos a sentir e perceber essa rede de apoio. Por que eu trago essa reflexão? No pensamento individualista, eu sou importante e se algo não me atinge, ele não existe. Tudo é muito virtual. Por exemplo, as guerras se tornam muito virtual, a fome se torna muito virtual, muito distante, porque se não faz parte da minha realidade, ela não existe ou está muito distante, então não tem por que eu me preocupar. Com a pandemia, nós pudemos sentir e perceber como nós estamos
próximos, como aquilo que afeta e começou lá distante, hoje eu me sinto afetado, né? Então não tem como a gente não refletir a questão do nós. E uma reflexão importante que isso traz pra gente é pensar sobre vínculo e conexões. Se você olhar nas redes sociais, você tem várias conexões provavelmente, que são as pessoas que você tem contato, que às vezes você dá uma olhada, fala um oi, troca uma informação. Então, nós temos conexões. Com a vinda da pandemia, nós começamos a sentir e perceber realmente com quais pessoas que nós criamos vínculos, que são as pessoas dessa rede de apoio. Qual a diferença entre conexão e vínculo? Conexão é muito temporário. Conexão é muito utilizado geralmente quando eu tenho a necessidade de algo, ou de alguém, ou de alguma informação. Então eu busco uma conexão porque eu quero estar informada sobre aquilo, porque eu quero me manter em contato com aquela pessoa, por alguma necessidade. O vínculo já está relacionado à reciprocidade. O vínculo só se mantém por reciprocidade e não por necessidade. Então já é algo para a gente refletir. Não é só quando eu preciso. É algo que, embora às vezes eu não precisa, eu cuido porque é importante para mim. Porque faz parte do meu afeto, da minha construção, né? Porque aquilo é algo que eu quero guardar, aquele vínculo é algo que eu quero guardar. E que às vezes neste vínculo nós temos as nossas diferenças, mas nós vamos mantê-los porque ao longo da história ele se transformou em algo muito importante. Então o vínculo ele traz uma construção através da troca, do afeto, da reciprocidade. Enquanto a conexão ela é facilmente rompida. Você desconecta, a conexão foi rompida. O vínculo não, ele continua apesar da falta do contato. E nesta pandemia é só perceber as pessoas com as quais você perguntou como elas estavam, que você foi atrás para trocar informações. Ou ao contrário também, as pessoas que buscaram para saber como você está, quais as suas necessidades. E nessa troca do vínculo, nós começamos a identificar quais as coisas que estão em comum. Eu me reconheço no outro. Então, se eu estou passando necessidade, eu vou lá olhar aquelas pessoas que fazem parte dos meus vínculos, porque provavelmente elas também estão. Alguma falta, nem que seja para falar, para compartilhar, né, para desabafar. Mas eu mantenho em contato com essas pessoas que eu tenho vínculo, porque eu passo a olhar além de mim para este outro que é importante dentro da minha rede. Então a pandemia, que nos parecia e que é algo muito grave, também nos traz a oportunidade de experimentar e sentir quais realmente são os vínculos, quais as conexões e este modelo de individualismo que provavelmente ao longo de décadas ainda está tomando espaço para a questão do pensamento comunitário que eu sempre falo para vocês, que é justamente isso. E como funciona então o pensamento comunitário? Caligares, que é um psicanalista muito conhecido, diz que antes da pandemia, quando ele ia atender um paciente, o paciente perguntava para ele: "E aí, tudo bem?" E ele respondia: "Me diz você", porque dentro do processo psicoterapêutico é sempre o paciente o protagonista, é sempre a demanda dele que importa. Com o evento da pandemia, os pacientes perguntam: "E aí, tudo bem?" E ele responde: "Não." Mas ele não responde não porque ele não está bem. Ele responde não porque, como ele está acostumado a construir vínculos, ele se enxerga parte desta comunidade. Enquanto parte desta comunidade, como é que eu posso estar bem se a minha comunidade está em risco? Se a minha comunidade está em sofrimento? Como eu posso estar tranquilo, realizado, por mais que eu tenha instabilidade, por mais que eu não seja, por exemplo, um paciente de risco, eu vou estar bem se essa minha comunidade está em perigo. Então, o pensamento comunitário faz com que a gente avalie que eu sou interdependente e sou responsável também por esta comunidade. E, enquanto responsável, eu vou executar tudo que possa ajudar a proteger esta comunidade. Enquanto, naquele pensamento individualista, isso não existe. O que existe é o meu espaço, o meu ambiente. Se ele está seguro e se ele está bem, eu não enxergo e não valido o outro. Entendem o que eu estou falando? Então, quando ele responde não está bem, é porque como pode estar bem se nós estamos atingindo quase 60 mil mortos? E aí eu pergunto para você,
o seu contexto, o seu pensamento, a sua dedicação é um estilo de vida comunitário ou um estilo de vida individualista? E não tem problema nenhum a gente perceber que nós somos responsáveis pela nossa vida e que nós temos que sim, enquanto responsável, buscar aquilo que for melhor para a nossa vida. Mas que enquanto aquilo que for melhor para a minha vida sempre vai estar inserido num pensamento comunitário e vai estar afetando pessoas, assim como essa rede que eu convivo vai estar me afetando diretamente. E com essas limitações que a pandemia fez a gente passar, nós percebemos isso, realmente sentimos essa experiência do que é estar vinculado aos outros, do quanto nós, apesar da conexão ser algo superficial, nós estamos vinculados enquanto comunidade. E aí, qual que é a minha responsabilidade dentro dessa comunidade? Se eu não quiser me manifestar de nenhuma maneira, o mínimo da minha responsabilidade é respeitar os protocolos, manter o distanciamento social e todos os protocolos para prevenir, para que essa minha comunidade se exponha menos ao risco. E aí não cabe a gente lutar pela economia se as pessoas vão morrer pela economia. O que cabe é eu fortalecer esta comunidade, pensar junto e com essas pessoas buscar soluções para que essa rede economicamente não sofra as consequências. Daí muitíssimos grupos que estão surgindo agora, que se uniram dentro de várias comunidades, de várias classes sociais, para cada comunidade comprar da própria comunidade, incentivar, fazer vaquinha virtual, aquele que tem mais doando para aquele que tem menos. Então eu me insiro nessa comunidade, protejo essa comunidade e vou agir em grupo, buscando soluções em grupo. Se nós agíssemos assim e pensássemos de maneira comunitária, nós não permitiríamos que tantos líderes da nossa comunidade ou mundial tivessem ou incentivassem pensamentos individualistas. Essa é uma reflexão que só numa caminhada me surgiu e eu tô aqui compartilhando com vocês. Espero que seja útil, que possamos pensar de maneira comunitária e afetuosamente, porque a humanidade está na minha ação e não no meu pensamento. Um grande beijo.